Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo Viver Melhor. E a gente está só aguardando um pouquinho a doutora Elisa entrar. Deixa eu só aguardar aqui para ela poder entrar e a gente inseri-la aqui. Doutora Elisa entrou, eu preciso que a senhora envie a solicitação de participação. Doutora Elisa, se a senhora puder enviar a solicitação de participação, ainda não apareceu aqui para nós. No seu? Acho que você não entrou no seu nome. Não, entrei no da Expo. Acho que não. Sai de novo. Porque você não tá aparecendo para mim numa live. Aqui, doutora Elisa, ela já até entrou, Isadora. Deu certo? Tá conseguindo entrar? Deixa eu ver aqui. Não. Ainda não. Estamos só aguardando aqui. Ver se a doutora Elisa entra na... Acho que vai entrar, Isadora. Acho que vai entrar. Aguardando. Tá contactando aqui. Aí. Entrei. Boa noite a todos. Boa noite. Então, que satisfação para nós tê-la conosco hoje, né? Vamos então iniciar essa live de hoje. Inicialmente a gente faz uma apresentação para quem não conhece o Grupo Viver Melhor. Então é uma iniciativa de duas geriatras, que sou eu, Isadora Cruzari e a Juliana Junqueira, e uma neuropsicóloga, que é a Regiane Ferreira, num olhar de preocupação e acolhimento de uma população que envelhece e precisa e que a gente viu a necessidade de levantar discussões e trazer conhecimento para esse público. Então, esse é o intuito, e com esse intuito de trazer conhecimento, a gente tem realizado essas lives semanalmente, até pelo menos esse primeiro semestre vai ser semanalmente, trazendo temas que a gente tem julgado interessante e necessários para minimizar o sofrimento, as angústias que a gente tem vivenciado. Então, para isso, nós temos a honra, né? Para nós é uma honra de trazer um ícone da geriatria brasileira, né? Uma das geriatras mais importantes no cenário brasileiro, e que em Goiânia é uma musa inspiradora para todos os geriatras, que é a doutora Elisa Franco. Doutora Elisa Franco é mestre pelo IPETESP, é professora da Universidade Federal de Goiás, na disciplina de geriatria, na clínica médica e nos cuidados paliativos. Foi quem fundou a residência de geriatria aqui de Goiânia, de Goiás, que acontece no Hugo. É preceptora de residência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Já ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E é uma pessoa que vivencia a geriatria plenamente, né? Na prática, enquanto profissional de renome, mas também vivencia na sua vida individual, na sua vida privada. Ela tem uma avó centenária, ela tem pais idosos com uma certa dependência dos cuidados dela. Então, eu achei que era muito pertinente trazê-la para discutir um tema que tão importante, que tão necessário nesse momento, né?
de quem cuida de quem cuida, né? Como é que nós estamos tendo esse olhar para os cuidadores, para os profissionais de saúde, para os familiares que assumiram o papel de cuidador da noite para o dia. Então, como é que a gente pode minimizar esse momento? Seja muito bem-vinda, doutora Elisa. Obrigada, Isadora. Obrigada, Regiane. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente com esse assunto. É um assunto que a gente vivencia, não só como profissional, mas também como pessoa, né? Pessoa física, vamos dizer assim, que eu vivencio isso no dia a dia da minha casa. E a gente sente que o pessoal tem dificuldade em lidar com essa nova situação, esse novo desafio que a Covid-19 trouxe, né? Que a gente cuidando das pessoas, né? E essa, inclusive, assim, eu queria começar essa conversa, doutora Elisa, justamente com isso. Seja na sua prática profissional, no seu convívio diário, quais são as demandas que a senhora mais tem ouvido por parte desses cuidadores e desses familiares que estão agora tendo que dedicar algum tipo de cuidado, de esforços aos idosos? O que a senhora mais tem ouvido de demanda? Lidar com o psicológico das pessoas, né? Do idoso vulnerável e mais dependente, e da própria pessoa também, que acaba sendo, todos nós, hoje no mundo, somos vulneráveis à infecção pela Covid-19. Ela afeta de uma forma mais agressiva a população idosa, mas os jovens, os indivíduos sem comorbidades também estão sendo afetados. Então, o risco é universal. E a maior dificuldade que eu vejo não é o cuidado diário, é lidar com o psicológico, lidar com esse desafio de, ao mesmo tempo, você estar angustiado e preocupado, saber que seu ente querido, seu idoso querido está preocupado, ou então, se ele não tem consciência do que, por alguma doença cognitiva, do que se passa, a rotina dele mudou, ele está ansioso, e você ter que lidar com isso, com a sua angústia e com a angústia dele. Eu acho que essa é a queixa principal, que eu vejo todo dia. E eu vejo também dos outros familiares, não só cuidadores, eu devo ir, não devo ir, ele está ficando mais sozinho, tudo isso, eu devo ajudar meu irmão que está lá, eu não devo comparecer, ele tem que ficar mais isolado, eu posso levar doença para ele, é o grande medo que todos os filhos cuidadores têm de levar doença para o idoso vulnerável. Doutora Elisa, a gente está com alguns dados alarmantes assim, em relação a essa saúde mental, que é para todas as faixas etárias, mas assim, já tem dados mostrando, né, que aumentou significativamente o consumo de antidepressivo, né? Já aumentou a queixa em relação à ansiedade, até mesmo índices de suicídio. Então, realmente, a saúde mental agora ela tem um holofote importante. E também esse momento acabou trazendo um holofote para a população longeva. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, na sua perspectiva, como que isso pode ser melhor acolhido. Primeira coisa, suporte emocional. Mas aí é uma dificuldade muito grande. Como quem também tem medo, angústia, pode ter sintomas depressivos acentuados, pode ter síndrome de estresse do cuidador já acentuada nesse momento, ele pode fornecer isso, porque de fora é difícil, né, chegar a esse cuidado. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto suporte de profissionais via tele, né, via videoconferência, via tele, organização das teleconsultas, das teleorientações, para que possam ajudar esses pacientes e os próprios cuidadores a lidar com seus medos e suas angústias. E também medicamento, muitas vezes a gente vai ter que modificar, né? E a dificuldade é que surge. A medicação requer a atenção à avaliação profissional e muitas vezes essa avaliação não pode ser feita presencial. Ou há dificuldades de realizá-la presencialmente também. Mas existem momentos que a gente tem que lançar mão de medicamentos e de outros recursos. Aí você vai ver uma gama muito grande de pessoas, doutora Regiane, que a gente vê desde pessoas idosas, lembrando que o idoso ele é a população mais heterogênea que existe. Eu tenho idosos extremamente cientes do que se passa,
que estão lidando melhor com a situação que os próprios filhos, né, que têm dificuldades, são pessoas resilientes, vividas, experientes. E você encontra também idosos que não têm nem ciência do que está acontecendo e querem uma vida normal e tem distúrbio de comportamento acentuado por isso. Então, é uma heterogeneidade muito grande, que vai ser necessário uma individualização. Não é regra de bolo aí. Eu sei que tem surgido, ainda bem, recursos para que as pessoas busquem apoio. Você tem vários sites de apoio, várias instituições estão fazendo vídeo. Eu fui rever sobre esse assunto agora, eu vi vídeos em diversas instituições, em redes de TV, jornais, sites de revista, com orientações, inclusive para cuidadores. Nunca o idoso teve tão, e a questão do cuidado teve tão no foco das atenções. Eu ouvi dizer, uma colega falou que o idoso, essa questão do cuidado, ela era esquecida, ela era guardada, e agora ela surgiu, porque todo mundo começou a tentar entender o que se acontece dentro das casas, dos domicílios em que você tem necessidade de cuidar. Aí é uma individualização, mas existem recursos e a gente tem que buscar esses recursos, ou com profissionais, muitas vezes você não, ou existe a tele, né, a utilização dos meios, ou então com entrevistas, com livros, com orientações que a gente tem na mídia, que tem ajudado, com muito cuidado para não ir também ouvir o que não deve, né? Que prestar bem atenção na fonte daquela informação para não gerar mais angústia e mais ansiedade. É muito difícil, mas existem muitos recursos e eu não tenho uma regra nenhuma para dizer única. Ela vai ter que ser individualizada a cada pessoa, lembrando que essa população é a mais heterogênea que existe. E, assim, é bem interessante porque, assim, essa população é heterogênea na sua funcionalidade, na sua saúde física. Então, posso ter um idoso de 60 anos com uma debilidade física e funcional importante. Eu posso ter um idoso de 100 anos que ainda tem uma funcionalidade preservada. E ele também é heterogêneo no domínio das tecnologias digitais, né? Eu tenho muito idoso que domina bem os meios digitais e eu tenho um idoso com uma inserção digital mais restrita, né? E aí a dificuldade. Esses dias mesmo eu fiz um treinamento na minha casa sobre tecnologias digitais, porque realmente eu percebo que o que a gente tem tido mais de maior aporte para a gente lidar com nesse momento, a gente consegue através dos meios digitais, né? E não é todo mundo que domina. E aí eu acho interessante, porque o que nós temos percebido muito no consultório, né, doutora Elisa, é a angústia, né? Às vezes a depressão é muito mais uma solidão do que uma depressão. E às vezes você, como esse momento requer um cuidado, né, importante, como eu acho interessante, a Regiane reforça que o problema não é o isolamento, o problema é a doença. O isolamento é como a gente tem lidado com essa pandemia. Então, assim, a solidão tem exacerbado mais os problemas psíquicos. E as tecnologias digitais são meios da gente tentar exacerbar, melhorar, mas nem sempre é possível, né, doutora Elisa? Então, a gente tem que individualizar. Na prática mesmo, no consultório, às vezes voltar com algumas práticas de exercício físico, com todos os cuidados, 2 vezes na semana. Como é que a senhora tem orientado aos pacientes? Porque também esse período de isolamento traz muito prejuízo funcional para aquele idoso que não está exercitando, que já tem alguma deficiência. Como é que a senhora tem orientado e quais têm sido os cuidados que a senhora tem orientado esses familiares? Primeira coisa, vamos começar por necessidade, idosos que têm necessidade, aí a gente vai ter que dividir necessidades de assistência multidisciplinar, muitas vezes domiciliar, que são idosos dependentes, são aqueles que precisam de fono, fisioterapia, e que terapia ocupacional, assistência psicológica, terapia cognitiva,
Esses idosos, é claro que manter uma rotina com tudo aquilo vai ser impossível. É difícil e é de maior risco. Isso vai ter que ser ajustado. Mas também você não pode tirar tudo. Então, você vai estabelecer prioridades, o que é nesse momento necessário. Suponhamos, ele está precisando do suporte psicológico. Como isso pode ser feito, né, com o psicólogo de uma forma que traga menos riscos? Então, isso vai ter que ser gerenciado, analisado. A fisioterapia, tem fisioterapia domiciliar, muitas vezes tem teleorientação de fisioterapia, de exercícios que pode ser feita pela TV, o cuidador presente, porque esses idosos muito dependentes não tem jeito de ele ficar isolado, sozinho em casa, com outro idoso dependente. Isso não existe. Essa é uma ilusão de isolamento total dos idosos, dos vulneráveis. É quem desconhece quem é o vulnerável, o idoso de alta dependência. Ele não sabe que esse idoso de alta dependência tem dificuldades para atividades básicas de vida diária. Ele precisa de gente para lhe ajudar com higiene, que é um critério essencial. Então, esse suporte. E a pessoa vai precisar do cuidador? Sim, vai precisar do cuidador. A família não tem como, às vezes, prestar todos os cuidados. E, às vezes, fica um único familiar na casa. Se fica, por segurança. Lembro também que quando você tem tem um familiar, não deixa, o que eu vejo acontecer muito, não, eu não posso ver minha mãe, vamos fazer, porque ela está em isolamento, eu posso levar a doença para ela. Então, eu coordeno os cuidadores, falo com ela por vídeo daqui. Ela vai sentir falta. Pense isso, se você está bem, se você tome todas as precauções, mas vá uma vez lá, né? Pelo menos faça a visita, vá ver sua mãe ou seu pai. Eu acho que tomando as precauções também, você não vai jogá-los, isolá-los, senão você vai criar o quê? Gueto, que você isola as pessoas. Isso não existe. Eles são vulneráveis? Não, ótimo, eles vão ficar isolados. Como que eles ficam isolados? Tem alguns que não tem como sair ou preparar a própria comida. Ou até prepara, mas precisa de alguém para supervisionar. Essa supervisão tem que ser feita. Então, é a família entender. E isso é mais fácil quando a família conhece o idoso que ela tem dentro de casa. Ou o idoso da sua família. O que aconteceu nos últimos anos, que a sociedade não conhece o envelhecimento. A sociedade ela tem uma visão do idoso, que eu brinco, que joga todo idoso num balaio só, é idoso. Quando não faz o diminutivo, é idosinho. Que a gente tem que cuidar dos nossos idosinhos. E joga todos num balaio só e você não tem uma noção do que é envelhecer, quem são os idosos. Eu vou ter idosos que vão cuidar. Eu tenho pacientes idosos que eu tenho certeza que hoje eles estão vulneráveis, eles estão saindo para fazer a compra, porque eles são cuidadores, às vezes, de um filho mais novo, que é o único filho, que tem uma doença e uma incapacidade. Isso acontece. E são idosos. É ele que está saindo para fazer compra e a mulher que cuida do filho. E assim, então, as pessoas esquecem disso. É uma população extremamente heterogênea que, se a gente pode tomar decisões de dar suporte a ela e suporte a quem cuida, se a gente conhece essas necessidades, se a gente acompanhou essas necessidades, se a gente, como filho, familiar, cuidador responsável, a gente acompanhou as necessidades daquele que a gente é responsável. A gente não só entregou o cuidado direto, que eu vou dizer assim, que é o cuidado de atividades de vida diária, a um cuidador quando você tem condição formal contratado para isso. Mas se você, além disso, você assumiu a responsabilidade de cuidar, que é a responsabilidade de entender o que ele faz, entender o que ele toma de remédio, ter algum controle. Algum tipo de monitoramento, né? Monitoramento. Eu acho que é isso que a sociedade fez, não é simplesmente eu entregar. Eu tenho pais idosos, eu posso entregar e gerenciar isso. Eu tenho mais facilidade para gerenciar isso. Mas não é só gerenciar e entregar. Eu tenho que entender as necessidades deles. Eu tenho que entender o que eles precisam. Então, essa é muito da dificuldade, porque agora muitos desses familiares se viram diante desse idoso. Eu estou falando uma realidade, que às vezes eles nem conheciam as verdadeiras necessidades. Eles conheciam na situação de crise só.
Tem uma questão, doutora Elisa, assim, com essa história do isolamento, nós estamos vivendo, todo mundo nas suas casas estão se queixando, né, dessa saudade de aglomerar, de juntar, de abraçar. Então, a gente está sentindo na pele o efeito dessa solidão. Só que a solidão já era uma pandemia significativa e ainda mais para essa população que estava, né, não vista, marginalizada. Então, de alguma forma, auxiliar aquelas pessoas, porque tem gente que tem uma familiaridade com a tecnologia muito tranquila, mas tem outros que não. Mas o que não significa que eles sejam incapazes de usufruir dessa tecnologia. Então, até essa história de poder fazer essa mediação e ter o acesso e ver outras pessoas da família e tudo, e ter essa dedicação desse tempo que é tão gostoso, que é tão bom, né? Assim, poder ver o que meus avós, por exemplo, que são idosos de idade mais avançada, como eles estão. Os meus pais, eu já tenho uma facilidade maior para interagir, porque eles interagem com a tecnologia muito bem. Mas é tão gostoso ter esse acesso, essa via. E isso já poderia ter acontecido antes, mas era meio que assim, idoso e tecnologia não vai combinar. Por que não? Então a gente está precisando de rever, né, essa nossa postura em relação a isso. A inclusão digital de uma população que não foi preparada para isso. Mas se você for pensar, Regiane, eu tenho hoje 57 anos, não tenho nenhum problema de contar isso numa rede social. Mas assim, a minha geração não lidou com essa tecnologia. Uhum. A minha geração ela foi sendo introduzida à medida que a tecnologia desenvolvia. Eu brincava que eu assisti desenho dos Jetsons, que vocês, não sei se vocês conhecem, e a gente via conversar com a dona da casa, conversar com a empregada pela TV, eu pensava, nossa senhora, eu nunca vou pegar isso. Eu peguei isso. A gente está aqui conversando através de um aparelho, de uma tela, né? Como se isso aconteceu. E a minha geração, ela viu essa mudança. Talvez os mais jovens tenham mais dificuldades de absorver hábitos antigos do que os indivíduos mais velhos tenham de ser inclusos dentro das suas limitações, ajustando-se à nova tecnologia. Eu acho, assim, a minha visão, posso estar enganada, uma visão pessoal, que indivíduos mais jovens que só nasceram dentro dessa tecnologia, ou seja, os milenares, que nasceram depois do ano 2000, vamos dizer assim, eles têm mais dificuldade de adaptar às outras situações sem essa tecnologia, o que era feito antes do que um idoso, se você preparar, ajudar, ajustar, adaptar a nova tecnologia. Concordo. E talvez não ajudasse porque a gente tentava alijá-los, a gente acabava alijando por causa da idade. Eu já senti isso na pele, eu já vi um profissional da área de computação falar comigo, falar, não, você está com dificuldade com esse programa porque a senhora, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, mas até usar informática na sua profissão é fácil. Ele fez esse discurso profissional de informática para mim. E eu brinquei com ele, falei assim, vamos ver uma coisa aqui. Aí eu abri um capítulo de livro, o capítulo Internet na Prática Médica, era da minha autoria. Eu falei, eu não sou analfabeta. Eu posso não ter, mas eu não sou. Então, há também o preconceito de quem é mais velho não vai se ajustar à nova tecnologia. Uhum. Eu acho mais difícil nós estamos tendo que resgatar algumas coisas antigas também. Pouca gente prestou atenção nisso. Alguns hábitos antigos, anteriores, da minha geração de infância, eles estão voltando com a pandemia. E aí, o que acontece? Esses jovens têm dificuldades com isso. Uhum. De resgatar hábitos que poderiam, se resgatados, tornar vamos dizer assim, a quarentena deles melhor. Sim. Eu brinco com uma coisa comum. Minha mãe disse que a infância dela voltou, que ninguém tinha tanto sapato. Ela agora só basta 3 sapatos. Tá ótimo, a chinela da casa, o sapato sair. E pode até ter um pré-festa, mas assim, né, quando ela era menina, não tinha essa sapataiada, independente, não existia isso. Né? Então, eu acho que... Não tinha, exatamente. Não tinha tanta saição,
né? Não tinha uma carga de trabalho tão extensa, não tinha muito mais troca, né? Assim, é uma época que a gente está, de fato, gente, valorizando experiências mais simples, mais corriqueiras. Aqui, algumas participações já. Colocar aqui o Pedro Bittar, que falou que é um grande encontro. Que bom, Pedro. Eu fiquei lisonjeada de estar participando do encontro. Um abraço, Pedro. Que bom. Uma honra a sua participação na nossa live. Uma outra... A Priscila colocou aqui a dificuldade, né? Das limitações. Às vezes a família está presente, mas a dificuldade das atividades terem que parar. O idoso não pode mais fazer atividade física, o idoso ficou mais restrito à casa. E eu reforço mais um pouco. O medo, a angústia da família de correr o risco de pôr esse idoso em uma situação de perigo. O medo e a preocupação do cuidador, que depende, né, do trabalho, e aí eu estou falando de cuidador formal, né, contratado, do profissional de saúde, que precisa do emprego para o sustento, precisa do salário, mas ao mesmo tempo teme de colocar em risco aquele idoso que está sendo cuidado. Como é que a gente pode minimizar essas angústias de quem cuida, angústia de quem da família, né? Como é que a gente vivencia isso e coloca isso de uma forma mais branda, né? Não tão sofrida. Na visão do cuidador e do familiar, doutora Elisa, o que a senhora tem para nos sugerir? Primeira coisa, eu já falei, a gente tem que estabelecer prioridades e algumas coisas vão ser necessárias ser mantidas, fazendo os devidos ajustes de cuidado de higiene, de cuidado com paramentação. Paramentação não é necessariamente se vestir, é claro que não é hospital, como vai se vestir dentro de uma unidade de atendimento à Covid, de uma terapia intensiva, que usa um macacão macacão de plástico, tudo aquilo. Isso não há necessidade, mas a máscara, a higienização das mãos, dependendo do que vou fazer para ajudar o uso de luvas. Isso a gente tem no mercado e é possível você conseguir de vários preços. Você pode usar a máscara dentro de casa, manter um certo afastamento, evitar abraços, beijos, contato extremo, manter aquela história, não compartilhar talheres. Gente, vamos ser honestos, compartilhar talher não deve ser nem antes do Covid. A gente não deve compartilhar, porque a Covid não é a única doença infecciosa que pode ser transmitida assim. Com relação à vulnerabilidade do idoso, a forma grave, eu sempre falo que o idoso, do mesmo jeito que ele é vulnerável à forma grave da Covid-19, ele é vulnerável a qualquer infecção. E isso não era dito antes. O problema da Covid-19 é que ela é altamente transmissível e está aí se propagando de pessoa para pessoa, de uma pessoa passa para 3, 4 e aquilo de uma forma exponencial, diferente de outras doenças infecciosas. Pouca gente sabe, mas a dengue matou muito nesse primeiro semestre, não tanto quanto a Covid, foram 300 e poucos óbitos, mas se pegar os óbitos por dengue, se você pegar indivíduos com mais de 80 anos, é a grande maioria dos óbitos por dengue, porque eles também são vulneráveis à dengue. Então, essas medidas de higiene, quem tem idoso vulnerável em casa já deveria ter. Eu venho de hospital. Eu vou só falar, eu venho do hospital, eu sou médica, venho do hospital, vinha de um hospital universitário. A primeira coisa que eu fazia, eu passava, ia para o banheiro, tomava um banho e trocava de roupa. Eu vou entrar no quarto do meu pai, eu nunca entrei lá dentro sem lavar a mão. Álcool em gel eu não tive problema para encontrar, porque eu tinha sempre aqui em casa. Sabe? Nunca faltou. Não faltou aqueles dias, já teve reserva até normalizar a entrega. As funcionárias, como meu pai tem uma condição mais vulnerável, elas tinha máscara disponível, sempre teve. Então, esses cuidados a gente tem que ter, são os mesmos. Compartilhar talher não existe. Lavar a roupa, cuidado com a roupa que chega do hospital, toda mãe deveria ter isso. Eu tenho uma prima que é veterinária que ela nunca entrou dentro de casa com o sapato que ela vem, porque ela fazia necrópsia de bicho.
Então, isso são cuidados que todos nós deveríamos fazer. Eu acho que tem algumas culturas que não entram dentro de casa com o sapato que vem da rua. E não são poucas, são muitas. Eu tenho amigos mais zen que sempre fizeram isso na casa dele. Então, na verdade, são cuidados que a gente deveria saber deles. Uhum. Eu tenho uma pergunta concreta, doutora Elisa. Assim, vamos imaginar que um cuidador venha de transporte público até uma casa, ou às vezes o próprio familiar que saiu do trabalho, mesmo que ele não esteja aglomerando, mas ele estava num ambiente mais público e tal, e chega. Necessariamente é recomendado, por exemplo, tomar banho, trocar de roupa, ou basta apenas lavar a mão, cuidado com o óculos. Tem algum problema se estiver utilizando algum mulheres, né? Brincos, relógio, o que isso, adorno, o que pode ser orientado nesse sentido? Eu acho que brinco você tem que tirar, se for um brinco grande. Um brinco pequeno, não. Olha aqui, ó, faz dias que eu tô só com esse pequenininho. Eu tirei o maior, eu sempre usava brinco pequeno, já há muito tempo. E agora eu só tô com um pequenininho. O brinco pequeno, não vai sair. Se você toma banho com ele, você entra, toma banho com ele. O óculos, eu sempre lavei meus óculos na hora que eu chegava em casa, e hoje eu entro dentro do banho e entrava dentro do banho e lavo os óculos. Isso aí eu sempre fiz isso. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com a mão. A gente pega em tudo, põe a mão em tudo quanto é coisa. Certo dia, eu vendo um político andando num local, eu o vi andar assim, ó. Eu falei, ele é cirurgião. Ele tá saindo igual o cirurgião depois que lava a mão. Ele estava de máscara, andando no local público, ele andou assim, porque não pegou, né, em lugar nenhum e ninguém. A gente pega muito, a gente passa muito a mão no cabelo. Olha, gente, eu já vi, uma vez eu estava numa fila num shopping, a pessoa entrou na fila com o cabelo comprido, numa fila de bandeja para poder comprar sanduíche, a pessoa fazia assim com o cabelo. Peraí, isso não é certo. Uma vez eu fui no cinema, eu já achava isso absurdo. Eu sentei, uma pessoa com cabelo enorme, sabe o que ela fez? Ela jogou por detrás da cadeira do cinema e caiu na minha perna embaixo. Isso não é certo. Isso são hábitos que já deveriam fazer parte da vida das pessoas. Não tem que ter dificuldade com isso. Então, agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, doutora Regiane, o que a gente tem? A gente chega em casa e vai fazer assim, vai tomar banho. Se você vem de transporte público, o sapato que você veio, você deixa de fora, ou troca, ou tira ele e já põe para lavar. Entra no banho, troca de roupa, né? E depois que você vai ter contato com aquele idoso. Isso é o correto. Veio de ambiente, que são os ambientes de alta transmissibilidade. Transporte público, aglomerações, feiras, supermercados. Eu, quando saio para o supermercado, aqui não é as coisas. Eu acho que as coisas estão menos contaminadas do que eu. Melhor eu tomo banho, que é mais importante. A pergunta da Marcinha aqui. Questão, como que ela faz com as compras? É mais ou menos a mesma coisa do cuidador, né, doutora Elisa? Chegou na casa dos pais para visitar com as compras, tem que tomar banho e trocar de roupa se for ter contato com eles. O que eu geralmente oriento, né, que é a outra pergunta, quero visitar os meus pais, qual que é o cuidado que eu preciso ter? O ideal é que você vá direto da sua casa para a casa deles. Não passe em farmácia, não passe em supermercado. Caso tenha que passar, chegou na casa dos pais, toma banho, troca de roupa, né, doutora Elisa? Como é que você vê essas orientações? E a outra pergunta que chegar é sair com os pais para andar de carro. Quais as orientações que a senhora tem dado para a família? Eu acho que deve sair, porque tem alguns que ficam agitados, uma volta só do carro, não deve descer do carro, tá? Deve colocar máscara mesmo dentro do carro no idoso. Isso deve ser colocado. Cuidado no elevador, se mora em prédio. Cuidado até entrar na garagem do carro. E chegou o idoso, levá-lo para o banho, se vestir, se trocar, mesmo sem ficar só no carro. De máscara e de preferência abrir, se for carro com ar-condicionado, se não tiver problema de segurança, abrir os vidros para ter uma ventilação,
né? Daqui, ou parte dos vírus para isso. Então, tem que ter esse cuidado para que a gente cuide. Mas eu acho que não dá também cuidado para a gente não isolar tanto, com medo de levar uma doença e causar outras doenças. Como já foi dito aqui, que é a doença da depressão, do isolamento, da ansiedade, do pânico. O pânico... A solidão, né? A gente precisa de ter um equilíbrio. Não pode ser um exagero para nenhum dos lados, né? Nem muito permissivo, não é para fazer festa, mas também avaliar os riscos. E aí, essas orientações, até mesmo para o profissional de saúde. Então, para o familiar, que às vezes está angustiado, que parou as atividades, parou a físio, parou a fono, não levou mais no odontólogo. Então, os cuidados são os mesmos. É claro que as perdas funcionais, às vezes, vão ser mais graves. Então, parou o fisioterapeuta, parou de andar, às vezes vai trazer um prejuízo maior do que o risco. E os profissionais de saúde, eles têm se adaptado, né, doutora Elisa? Esses dias eu vi uma visita na sua casa, a doutora Letícia toda paramentada adequadamente. Não, todos os colegas, ontem a gente estava num webinar com colegas da Bahia, né, Isadora? Uma colega descreveu que vai toda paramentada e que o carro dela virou um centro de desinfecção, porque ela faz visita domiciliar. Quer dizer, você vai paramentado, até porque você também pode ser exposto, lembrando que a doença, ela acontece, a Covid-19, de forma atípica, né? Nos pacientes idosos, e muitos indivíduos não têm sintomas nenhum e estão transmitindo. Então, a gente tem que pensar que todo mundo pode estar transmitindo. E tem uma pergunta aqui da Paula. Oi, Paula, que bom você conosco, que é uma preocupação das famílias, porque os idosos precisam de vacinar. Muitos retardaram a vacinação da gripe, com medo desse momento de isolamento, mas os familiares vão ter que levá-los. Quais são as orientações que a senhora faz com relação à vacinação? Vacinar. Preferencialmente, levar, se for possível, fazer no carro, onde tem drive-thru, fazer no carro. Se possível, de hora marcada, se tem locais que fazem de hora marcada, tem locais que fazem domiciliar, manda um profissional paramentado fazer domiciliar, buscar essas soluções. Na rede pública, isso não é possível, né? Então, houve aqueles drive-thru e dar uma ligada no posto de saúde, ver como está sendo feito. Se essa paciente muito vulnerável, eles podem sair com a vacina e ir lá fazer dentro do carro. Várias opções para se fazer isso. Lembrando que tem idosos que vão ter que ir de ônibus para o centro de vacinação. Lembrando que o país também é um país que a gente tem disparidades de níveis, inclusive econômicos, né? Então, a gente tem que lembrar desses idosos também. Mas a recomendação é vacinar. Recomendação é vacinar. E alguns idosos ainda estão na dúvida quando tem a vacina contra a pneumonia, se deve fazer. Deve fazer sim, que é a pneumonia pneumocócica, se não vacinou. Se já vacinou, não é necessário. A vacina contra a pneumonia, ela é dose única, não precisa ser repetida. Tem 2 tipos, né? Na rede pública só tem um tipo, mas deve ser feita se nunca vacinou contra a pneumonia. Então, isso deve ser feito sim. Como também corrigir um problema. Machucou, precisou ir no ortopedista, tem um sinal de trauma, tem que ir, gente, não tem jeito. Aconteceu um problema, uma infecção dentária, tem que olhar. Infecção dentária é grave, inclusive é foco de pneumonia, não é só Covid que dá pneumonia. E a pneumonia do idoso, no idoso vulnerável, ela, mesmo que não seja por Covid, ela é de alto risco, lembrando disso. A gente tem que lembrar que aquele paciente que é vulnerável à infecção pelo coronavírus, ele é vulnerável à infecção por qualquer outro germe. A vulnerabilidade é dele, não é só pela agressividade do coronavírus. E lembrando também que aqueles que acham que eles não são vulneráveis, é muito interessante. Eu vejo gente deixar de ir na casa do pai e da mãe, que já ia só uma vez por semana. Não visitar o pai e a mãe está lá com pânico, assustada, e mais fazer uma festinha particular. Ah, é
aniversário da minha filhinha, eu vou chamar 3 amiguinhos dela. Né? Ele acha que isso aí não tem problema. O problema é não levar a doença para a mamãe. Então, eu não preciso ir lá na casa da mamãe. Estou sendo muito clara, gente, como as coisas têm acontecido. Foi uma coisa terrível, porque expôs, além de a gente estar exposto a um vírus, expôs algumas coisas que aconteciam dentro da sociedade. Exatamente. Eu acho que esse momento ele veio trazer à tona coisas que existiam, mas que era meio que conveniente não enxergar tanto. E agora não tem outra alternativa que não seja escancarar, né, essa questão das prioridades, né, de muitas vezes, doutora Elisa, existem situações, e algumas pessoas já me procuraram para ajudar algumas famílias, porque tem alguns idosos que, de fato, têm um perfil de resistência. Tem uma resistência a fazer por exemplo, atividade de estimulação cognitiva online. Tem uns que têm resistência a aceitar ajuda de outras pessoas. Tem outros que estão com muita resistência à questão de se higienizar, colocar máscara. E aí a gente precisa ter esse jogo de cintura, esse discurso alinhado, não ir pela confrontação e tentar ir pela conquista, mas por outro lado tem coisas que não são tão passivas de negociação. Então, não é uma tarefa muito simples, principalmente frente àquelas pessoas que têm um perfil que já é um perfil prévio, né, de maior intransigência, ou, estou dizendo aquelas que não têm quadros patológicos, que é aquelas com quadro patológico, que isso aí é um sintoma neuropsiquiátrico, aí a história é um pouco até mais difícil de ser administrada. A senhora tem recebido demandas nesse sentido? Tem demandas de idosos que não querem ficar em casa, que querem sair. Tem até vídeos, gozações até pejorativas no idoso. Aquela história de que houve uma manifestação da gerontologia do país que aquilo é preconceituoso. Não sei o que, caça-velho, essas coisas todas. Vamos ser claros, isso aconteceu. Existe a resistência pela personalidade, resistência a determinadas mudanças de hábitos. Gente, mas não é só idoso. Outro dia eu fui na farmácia fazer compra, o cara chegou, ficou do meu lado. Ele estava de máscara, eu virei para ele, são 2 metros. Ele ficou bravo. E não era idoso, era um novo. Então, o idoso não é assim porque ele é idoso. Ele é assim porque, essa eu não sei a sua opinião, doutora Regiane, mas ele é assim porque a personalidade dele foi assim, sempre foi assim. Aquele lá que era um indivíduo jovem, ele achou que ele podia ficar perto, não tinha problema nenhum. Sabe? Então, essa necessidade de não seguir certas orientações, estando cognitivamente preservado, não sendo distúrbio comportamental, a gente tem que ir tentando. Mas o mais importante, você vai visitar o seu pai e a mãe, não querem usar máscara dentro da casa, mas pelo menos estão ficando em casa, o que acontece? Você vai de máscara, você use a máscara. Porque a transmissão é sua, se eles estão ficando em casa. Agora, para sair para a rua, você tem que tentar convencer. O duro é aquele que você não consegue porque ele não tem compreensão disso, porque tem um déficit cognitivo. Lembrando também que, pelo menos, você vai ficar com a... Você não vai conseguir mantê-lo. E que você vai ter que ajustar tudo isso. É um ajuste. É aquilo que eu disse no primeiro momento. Só quem conhece aquele seu idoso sabe como lidar. Porque a gente tem que aprender a conhecer quem são os idosos. Se nós queremos envelhecer bem, nós queremos ser cuidados também. Ou você acha, alguém aqui acha que se sobreviver muito não vai ter necessidade de cuidados. Vai! Ainda não tem uma forma que lhe garanta não ter pelo menos um período, uns por mais tempo, outros por menos tempo, vão ter necessidade de cuidados, sim. Quem é idoso não é um ser à parte da sociedade, um ET, uma coisa diferente, que nós nunca vamos pegar. Nós vamos na primeira coisa. O que é eidismo, esse preconceito contra o idoso? É fruto disso, é de não se ver no idoso, não se ver com a possibilidade de envelhecer. E você vai ver, não, isso não vai acontecer. Vai. Se você viver 104, você pode viver 100 muito bem, 4 mais dependente. É claro que você vai ter dependência.
E é claro que todo mundo reage quando está dependente. Todo mundo quer ser independente. E aquele que está reagindo, muitas vezes, é aquele que quer preservar a sua independência. É algo humano. E a gente tem que entender isso. E aquele que tem incapacidade de perceber o que está se passando, que tem déficit cognitivo, esse é mais difícil de lidar. A gente vai ter que usar recursos de convencimento que às vezes a gente utiliza em outras situações, para comer, para não querer sair fora de hora. Isso já acontecia antes. Mas talvez a família que passa e mata. Uma filha foi para dentro da casa, ela não morava naquela casa, para diminuir o número de cuidadoras, vamos dizer assim. Aí ela começa, não, minha mãe é tão teimosa. Não, talvez não. Talvez ela já era, você que não aprendeu a lidar, teimosa entre aspas, estou dizendo. Ela tinha as dificuldades, porque ela tem um distúrbio de comportamento, e você que não conhecia. Não tem aquela história que trabalha com psicologia infantil, de que pai e mãe às vezes não conhecem o filho? Tem até um programa de TV, não sei qual TV que passa, que eles ficam vendo as atitudes do filho, filmando, isso acontece. Não, meu filho não vai fazer isso. Não, não vai ser. Aí a filha faz uma coisa que ela não esperava. É a mesma coisa. Acho que os filhos não conhecem quem são os idosos, que eles muitas vezes, outros conhecem bem. E é muito fácil de saber isso. Não sabe nem, não lembra, não sabe nem um remédio. Se usa um tal remédio. Vai na farmácia todo dia, não lembra o nome do remédio que o pai que o rapaz, todo mês, que o pai aí usa. Então, isso tudo a gente tem que analisar. A Covid-19 é uma coisa terrível, porque no isolamento, quarentena, isso não é a primeira vez que acontece na história da humanidade, as necessidades são as mesmas, só acontece de forma diferente, né? E a gente... ela expôs isso. E aí nós temos uma população vulnerável. Eu sempre falo, quem lê sobre a gripe espanhola em 1918 sabe que a gripe dava uma mortalidade alta pelo mesmo motivo que a Covid, por uma tempestade imunológica. Isso é descrito nos livros médicos, né? Só que naquela época a gente não tinha tantos idosos, que é a população mais vulnerável, né, como tem hoje. Em 1918 também, a expectativa média de vida era 50 anos. Nós não tínhamos UTIs nem respiradores. Então, hoje a gente tem a tecnologia médica, a gente viveu com a garantia de que essa tecnologia nos protegeria. Lê de engano, ela existe, ela ajuda muito, mas infelizmente, para uma carga muito grande de doentes, ela não existe, não tem para todo mundo. Por isso que tem a história do distanciamento social, do isolamento, é para que não haja essa carga. Porque não tem em nenhum país do mundo, nem os mais ricos. E é interessante, assim, uma fala que a gente sempre reforça, que o isolamento, né? Porque tem uma fala da Paola que o marido não quer fazer isolamento. O isolamento não é só para o idoso, né? É para todo mundo, porque o mesmo jovem tem risco. E é uma prova de cuidar do próximo, né? Você se isolando, você cuida do próximo. Só reforçando, tem muitas pessoas perguntando, a live deve ficar gravada, porque nosso maior forte não é a tecnologia, mas nós vamos tentar deixar gravada, tá? O YouTube ainda não está sendo possível, mas nós estamos trabalhando para criar um canal no YouTube para a gente poder deixar essas lives, porque eu sei que são experiências riquíssimas que estão sendo trazidas aqui. Tem uma pergunta muito interessante aqui, doutora Elisa, com relação aos exames de rotina. Que eu tô vendo. A família às vezes fica angustiada. Como é que vai fazer? Faz os exames de rotina? Não faz. Vai ao médico? Não vai. Quando saber que precisa de chamar um médico ou quando saber que precisa de ir para um pronto-socorro, né? Essa semana passada, minha amiga e sócia que está nos assistindo, a doutora Ana Cristina, o tio dela começou com uma dor no peito de manhã, achou que era só estresse do dia a dia e foi contar para ela à noite. E era realmente um infarto. Então, as outras doenças vão acontecer. E só para lembrá-los que a doutora Elisa já falou da importância do cuidado da boca, né? Da higiene oral, dos cuidados dentários.
essa é a nossa live da semana que vem com o doutor Sigmei. Estão todos convidados. E aí, doutora Elisa, com os exames e as consultas médicas, o que a gente orienta? Primeira coisa, você faz mamografia anualmente para prevenção, para detecção precoce do câncer de mama, né? Você faria agora? É claro que não. Se você não tem sintomas, se não tem nódulo, você faz autopalpação de mama, adia mais algumas semanas para fazer essa mamografia. Não tem história familiar tão importante, né? Não estava em acompanhamento. Agora, se você examinou e viu um nódulo na sua mama, palpou, está tendo um sintoma, aí sim tem que fazer. Então, eu acho que é a prioridade. Exames preventivos para detecção precoce de doença, que podem ser adiados algumas semanas, devem ser adiados. Não só porque você se expõe. Quanto menos a gente lotar o sistema de saúde, mais ele fica ajustado para receber as pessoas. Lembrando que, por exemplo, até alguns hospitais tiveram leitos modificados, públicos principalmente, para tratar Covid, redução de leitos para eletivos para Covid. Então, a gente tem que entender isso, que é uma prioridade. Você faria, por exemplo, todo ano eu faço exames anuais periódicos. Para quê? Você deve fazê-los. Aguarde agosto, junho. No junho, talvez não, julho. Adia um pouco. Agora, você está sentindo alguma coisa, tem sintomas, não está bem, faça-os. Mas faça não aqueles periódicos, faça a consulta médica, diga o que está sentindo e tente resolver esse problema. Estou com a dor no peito, não quero ir para o hospital, vá para o hospital. Lá tem o... E a telemedicina tem auxiliado, né? Às vezes você não sabe entender se aquele sintoma é um sintoma importante, se é um sintoma que traz preocupação, se precisa de algum atendimento mais de urgência. Esse recurso de fazer o atendimento por meio digital e você narrar os sintomas e o médico poder falar ou não, se precisa ir para o pronto-socorro, se precisa ou não de um exame clínico, isso tem facilitado nessa vivência de hoje, né? A telemedicina tem ajudado, tanto que ela foi liberada, ela não estava ainda toda discutida para que seja melhor, né? Ela foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina e por lei, né? Pelo Congresso Nacional, mas durante a vigência da pandemia. Por quê? Porque tem que tentar fazer alguma coisa. O que vai ficar disso? Ela vai ter, sim, suas utilidades. Qual é isso? Essa consulta com telemedicina vai ajudar a tomar a decisão. Se devo ir, não devo ir. Mas também não é aquela consulta. Você, estou com a dor no peito, na mensagem de WhatsApp. É uma consulta. É um ato médico. Ele vai... é imagem. A imagem é importante, sim. Porque ele pode conduzir dados de exame físico que você pode... O paciente se autoexamina, mostra que o médico pode detectar algum problema ou indicar que está tudo ok ou que deve procurar um outro serviço, porque se trata de uma situação de emergência, né? Não é também só colher o exame em casa. Às vezes, não. Às vezes me ligam, você não precisa colher exame em casa para ver se está tudo bem. Alguém fez uma pergunta aqui, eu não me lembro o nome, desculpa, sobre as doenças crônicas para evitar que elas descompensem. As doenças são crônicas, elas não estão descompensadas, você não tem sintomas, você está tomando os seus remédios adequados. Você deveria fazer um retorno agora com o seu médico, por exemplo, cardiologista. Você pode adiar esse retorno, é uma consulta eletiva, sem sintomas, você está bem controlado? Pode. Você quer fazer por telemedicina? Use a telemedicina. Aliás, essa é a grande indicação da telemedicina, né? Do controle dos crônicos, né? Porque, por exemplo, a hipertensão, muitas vezes o próprio paciente pode aferir a sua pressão, fazer hoje a gente tem monitores, né? Tem em casa, aferir, fazer o controle. Quer dizer, esse é o grande doente da telemedicina, o que a gente pode orientar. Não, você não precisa vir agora. Mas pode ser adiado. Ótimo. Em relação a
assim, se a gente tivesse que fazer um linkzinho dos top mais, assim, para aquilo que não pode faltar de básico, básico. Tomar um pouco de sol, nem que seja na janela do apartamento. Que mais? Tomar água. Atividade física, que pode ser orientada por tele, que pode ser com o seu fisioterapeuta que faz domiciliar, ou com o educador físico que tem ido no domicílio também, tomando seus devidos cuidados. Ele faz pelo menos uma vez por semana. Atividade física é necessária. Tomar sol, né? Buscar ter uma alimentação saudável, buscar ter uma rotina de horário. Você tá, muita gente tá, aquela casa, tá tudo parado. Tem hora que a gente olha e fala assim, que dia é hoje? Demora a cair a ficha. Então, o que acontece? Prestar atenção, obter rotina. Quem está na casa com o idoso, por exemplo, está de licença porque está cuidando dos pais idosos, não está trabalhando, tem uma rotina dentro da casa. Faça uma rotina de acordar, de levantar, de participar. Aproveita para arrumar algumas coisas dentro da casa, não faz mal nenhum. Eu acho que a gente vai deixando as coisas da gente para os outros arrumarem. Às vezes a gente deixa de cuidar. Então vamos cuidar da nossa casa. E tudo isso é importante. Buscar hobbies. Eu tenho um irmão que está plantando horta. Ele mora numa coisa, então ele está plantando horta. Que é claro que diminuiu o trabalho dele, ele é um arquiteto, isso diminuiu nessa fase. E ele está plantando hortas. Então, tudo isso a gente tem que tentar mudar diferente. Vamos sair diferente? Eu espero que sim. Vai mudar por muito tempo? Não. Existem forças que vão trazer as coisas de volta para um caminho que elas estavam comando, que é o caminho que... Mas, assim, algumas coisas vão mudar, assim, no estilo de vida das pessoas. E para resumir, o que a gente deve falar? Você já falou do banho de sal, você já falou eu já falei dos exercícios, a gente tem que ter cuidado com a dieta, né? A dieta mais saudável, menos carboidrato, a tendência é ir direto no chocolate, né? Porque fica ansioso. Tentar desviar um pouquinho, não deixar de ver o que está acontecendo no país, nas notícias. É preciso ver, por mais dolorosas que elas sejam. A gente não tem que ficar criticando a imprensa que está só mostrando coisa ruim, mas ela tem a obrigação de mostrar, sim, isso até é necessário, porque tem gente que não leva a sério, e isso precisa ser levado a sério para toda a população. Mas também estabelecer um horário para isso. Não ficar o dia inteiro. Né? Você for ver, as notícias vão se repetindo. Você ouve 10 mil vezes a mesma notícia em várias emissoras de TV, em vários jornais, na internet. Então, a gente deve evitar cuidado, não deixar de ouvir as notícias, porque não pode fugir, mas prestar atenção. Buscar outras fontes, música, filmes, para se distrair, jogos. Eu me lembro quando a gente era pequena. Escutar a live da doutora Elisa no grupo Viver Melhor. Boa. Doutora Elisa, infelizmente, deixamos inúmeras perguntas sem resposta, porque nós temos só 1 hora de live. Realmente foi um prazer para o grupo Viver Melhor. Nós, do grupo Viver Melhor, temos essa missão, né? Como diz a Regiane, é quase missionária essa nossa vocação de trazer conhecimento, informação. Então, semanalmente, nós vamos trazer temas que julgamos ser importantes. Caso vocês queiram sugerir, sigam lá a página, deem sugestões que nós vamos estar aqui para ajudá-los. E a gente agradece mais uma vez a todo mundo que assistiu. Vai ficar gravado, nós vamos fazer esse combinado. E, doutora Elisa, o nosso muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Cuidem-se todas e todo mundo que estiver participando aqui, se cuidem. Lembre que cada um deve fazer a sua parte, por você e pelos outros. Tá ok? Pessoal, mais esperança e menos desespero. Vamos embora. Sigamos adiante. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.